Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu vou entregar para você a palavra de Deus. E ela pode mudar a sua vida. E te digo mais. A palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do seu coração. Está na hora de você saber dessa verdade. Ouça parte 2, a abertura dos 7 selos. Apocalipse, capítulo 6, versículo 7 em diante. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo ele chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Apocalipse 6:12. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se
como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Apocalipse 6,15. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é o que pode suster-se? Apocalipse 6, versículo 17. Está na hora de você saber dessa grande verdade. Você está ouvindo a abertura dos 7 selos. Fique de olho. Eu fico imaginando o cavalo amarelo, uma figura da morte. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. Por esta você não esperava. A figura da morte e do inferno são pleonásticas, apresentam uma única realidade. Quer saber? O Hades sempre vem atrás da morte. A morte derruba, e o Hades recolhe os mortos. A morte pede o corpo, enquanto o Hades reclama a alma do morto. Você sabia? A morte e o Hades não podem fazer o que querem. Eles, a morte e o Hades, estão debaixo da autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Só atuam a morte e o Hades sob permissão divina. Seu círculo de ação é limitado e seu território definido. A 4ª parte, e não mais. Está na hora de você saber dessa verdade. Você está ouvindo a abertura
dos 7 selos. A morte usa 4 instrumentos para sacrificar suas vítimas. Se sente pronto para ouvir? Se prepare. A espada. Aqui é uma espada comprida, usada na guerra. Aqui se trata da morte provocada pela guerra. Segundo, a fome. A fome é subproduto da guerra. Cidades sitiadas, falta de transporte com alimentos. Terceira, pestilência ou mortandades. As pragas, as pestilências crescem com a pobreza, a fome, as guerras. Primeiro instrumento que a morte usa para sacrificar suas vítimas. A espada. O segundo, a fome. O terceiro, pestilência e mortandades. Agora, as bestas feras da terra. Elas, as bestas feras da terra, despedaçam e devoram tudo que encontram. Está na hora de você saber dessa verdade. Você vai ouvir agora o 5º selo e vai ficar feliz. O clamor no céu. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Apocalipse 6:9. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6:10. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Apocalipse, capítulo 6, versículo 11. Dormir o Senhor, ou morrer no Senhor Jesus Cristo, por causa do testemunho a Cristo Jesus, vale a pena. Um cristão verdadeiro não morre, ele dorme no Senhor, ele tem comunhão com o Senhor, ele clama ao Senhor, ele conversa com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está na hora de você saber dessa verdade. Você está ouvindo a abertura dos 7 selos. As almas dos que morreram pela sua fé em Cristo Jesus estão no céu. Você sabia? Quando ele abriu o 5º selo,
Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6:10. Eu continuo imaginando, com a abertura do quinto selo, muda-se o cenário da terra, passa-se ao céu, passa-se da causa para o efeito. Esses cristãos foram mortos, os mártires, mas ainda não ressuscitaram. Esses cristãos foram mortos e a matança prossegue. As almas sobrevivem. As almas sobrevivem sem o corpo e são conscientes. Está na hora de você saber dessa verdade. Esses cristãos foram mortos e não estão dormindo, estão descansando, eles vivem. Essa é a minha e a sua gloriosa convicção. Morrer é estar com Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor Jesus Cristo. Morrer é estar com Cristo, é entrar na posse do reino de Deus. A morte desses cristãos não os havia separado da comunhão com o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias e Filho de Deus. Por esta você não esperava. Cristo Jesus não poupou esses cristãos do martírio, mas deu-lhes poder para testemunharem, morrerem por causa do Evangelho e da palavra de Deus. Pense nobremente para nobremente viver, enquanto os falsos cristãos vão apostatar, adorar a besta e ter a marca da besta, amando o presente século, adorando o anticristo e apostatando diante da sedução do mundo, da Babilônia feiticeira ou da perseguição do mundo. Os cristãos fiéis a Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, selarão com seu sangue o seu testemunho, preferirão a morte, a apostasia. Você está preparado para esse momento? Quero saber sua resposta. Cristo Jesus, o Filho de Deus, deixou isso claro, específico, no sermão profético, no livro
de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 9 a 14. A Bíblia diz: eu acredito. Você está ouvindo a abertura dos 7 selos. Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, diz: eu acredito. Você sabe, muitos mártires, conhecidos e desconhecidos, morreram e ainda morrem por causa da sua fidelidade a Cristo Jesus, o Messias. Você se sente pronto para dar a sua vida por Cristo Jesus? Quero saber sua resposta. Ouça. As almas dos fiéis, dos salvos, justificados, perdoados e selados com o selo do Deus vivo, pedem não vingança pessoal, mas a vindicação da glória do Deus Santo. Apocalipse 6:10. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, versículos 9 e 10. Aqui agora a pergunta é: até quando? O clamor não pede vingança pessoal, mas a vindicação da justiça divina. A Bíblia diz em Lucas 18:7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas, capítulo 18, versículo 8. Esse é o clamor da Igreja de Cristo Jesus, o Rei dos Reis
e Senhor dos senhores diante dos massacres. Visualize arenas, piras, campos de concentração, prisões, câmaras de gás, fornos crematórios. Não é o próprio grito de lamentação, mas o lamento pela honra de Deus e do Cordeiro Cristo Jesus. Fique de olho. As almas dos fiéis, os perdoados, os justificados, os salvos, os eleitos e os selados com o selo do Deus vivo, recebem vestes brancas, representando retidão, santidade e alegria. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Apocalipse, capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz: eu acredito. Estar no céu, na pátria celeste, é bem-aventurança. Estar no céu, na pátria celeste, é glorificação. Não uma glorificação plena, pois ainda não houve a ressurreição, mas incomparavelmente melhor do que estar no corpo. Os réus e condenados vestiam-se de preto. Eles foram condenados na terra, mas no céu Cristo Jesus os veste de branco. Estão absolvidos, justificados, salvos. Só Cristo Jesus salva a alma. As almas dos fiéis estão descansando até chegar o dia em que se completará o número dos mártires. Os cristãos que morreram pela sua fé e testemunho por Cristo Jesus estão no céu, descansando de suas fadigas. Lá no céu, as mansões celestiais não têm mais dor, nem pranto, nem luto. O dia está determinado, o número está determinado. Até que esse número não tenha sido completado na terra, o dia do juízo não pode chegar. Então, a cada um deles foi dada uma vestimenta branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Apocalipse, capítulo 6, versículo 11. O Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, está no controle. Nem um fio do seu cabelo pode ser tocado sem que ele, Cristo Jesus, permita.
Aqui e agora, você precisa saber que lhes é dado a graça não apenas de crer em Cristo Jesus, o Filho de Deus, mas de sofrer por Ele, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, até dar a sua vida por Ele, Cristo Jesus. Se sente pronto para isso? O apóstolo São Paulo diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. A Bíblia diz, eu acredito, você está ouvindo a abertura dos 7 selos. Eu fico pensando, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mostra para esses mártires que o seu sacrifício não foi um acidente, mas um apontamento. Até na morte do seu povo, de sua igreja, o Filho de Deus, Cristo, está no controle. Quando o inimigo estiver ganhando, a igreja de Cristo Jesus o vence ao se dispor a morrer e selar o seu testemunho com a morte. Está na hora de você saber dessa verdade. Há um limite para essa enxurrada de injustiça. Há um limite para a crescente enxurrada de injustiça, além do qual ela não prosseguirá. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, anuncia esse limite intransponível. Trata-se do número completo dos mártires. Ele não é citado, mas existe justamente no momento em que a violência celebra seus maiores triunfos e apregoa seus mais altos índices de sucesso. Sua ruína torna-se visível. Perseguições aos cristãos, a Igreja de Cristo Jesus, amadurecem o juízo sobre o mundo, apresentando seu fim. Já parou para pensar nisso? Se concentre nessas próximas palavras. O clamor sobre a terra. O juízo chegou. A Bíblia diz: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Apocalipse 6:12. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como o pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar.
os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós. E escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 a 17. Está na hora de você saber dessa verdade. O juízo chegou. As portas da graça estão fechadas. É o dia da ira do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. O sexto selo introduz o dia do juízo. O medo, o terror, o espanto e a consternação daquele dia se descrevem sob dois simbolismos. O universo sendo sacudido e os homens completamente aterrorizados, tentando se esconder por esta você não esperava. Você está ouvindo a abertura dos 7 selos. O juízo chegou. O sol, a lua, as estrelas, o céu, os montes, as ilhas, tudo aquilo que se considerava sólido, firme, está abalado. As vigas de sustentação do universo estão se desintegrando. Está na hora de você saber dessa verdade. A antiga criação está se desintegrando. Os céus se desfarão por um crepitoso estrondo. Este é um quadro simbólico do terror do dia do juízo do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. O simbolismo inteiro nos ensina uma só lição, a saber que será verdadeiramente terrível a efusão final e completa da ira do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, sobre o mundo que tem perseguido a sua noiva, a igreja. Esse momento virá repentinamente. Será como o ladrão da noite. Os homens desmaiarão de terror. Para a igreja de Cristo Jesus, esse será o dia da salvação. O juízo chegou. Os homens estão em profundo desespero. A Bíblia diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós. Esconderam da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, 15 a 17. A Bíblia diz: eu acredito.
Há 6 classes de pessoas descritas da mesma forma que tinha 6 classes de elementos abalados. Quer saber? Reis, grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravo e livre. O apóstolo São João vê nessa imagem o terror universal. Todos os ímpios sobressaltados de um repentino terror, tentando fugir e se esconder do Deus irado. Você sabe, Apocalipse 6,16, os homens estão buscando um lugar para se esconder. Mas para onde o homem pode se esconder do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, Jesus Cristo? Cristo está em toda parte. Para Ele, Cristo Jesus, luz e trevas são a mesma coisa. Você sabe, o primeiro instinto do pecador é se esconder. E eu me pergunto, do que você está fugindo, se escondendo? Você precisa acertar suas contas com Deus, pedir perdão a Cristo Jesus enquanto você tem oportunidade, enquanto você tem fôlego de vida. Pense nisso. Dos montes que estão... De onde o homem está fugindo? Dos montes que estão se desmanchando. Do universo que está em convulsão. Não. Há algo mais terrível. Eles, os homens ímpios, estão fugindo do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Deus irado. Eles, os homens ímpios, buscam a morte, mas não os pode esconder da ira do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. O maior temor do pecador não é a morte, mas a manifestação plena da presença gloriosa do Filho de Deus, Cristo Jesus. O aspecto mais terrível do pecado é que converte o homem num fugitivo de Deus. O aspecto mais terrível do pecado é que converte o homem num fugitivo de Deus. Está na hora de você saber dessa verdade. Mas agora, nem caverna, nem a morte pode escondê-los desse encontro com o Filho de Deus, Cristo Jesus. O tempo da graça acabou. Aqueles que não buscaram a graça de Cristo quando tinham oportunidade, agora encontrarão inexoravelmente a ira de Deus. A porta estreita foi fechada. Agora é o dia do juízo. Eu continuo pensando, posição, riqueza, poder político, absolutamente nada pode evitar que os homens enfrentem o tribunal de Cristo Jesus. Importa que todos compareçam perante o tribunal de Cristo Jesus, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito
por meio do corpo, ou bem ou mal. Por esta você não esperava. Você está ouvindo a abertura dos 7 selos. O dia do juízo se aproxima. Mas hoje ainda é o dia aceitável para você. Ainda hoje você pode se voltar para Cristo Jesus, pedindo perdão dos seus pecados, e você vai encontrar perdão. Você quer vir a Cristo Jesus agora? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Você está preparado para encontrar-se com Cristo Jesus? Você está disposto ou disposta a enfrentar perseguição, pobreza, espada, fome e a própria morte por amar e testemunhar de Cristo Jesus, o Filho de Deus, e da sua palavra? O dia do Senhor Jesus Cristo será dia de luz ou de trevas para você? Quero saber a sua resposta. Cristo Jesus pode dar a você 2 coisas eternas. Primeira, a vida eterna. Segunda, a morte eterna. Qual você vai escolher? Somente Cristo Jesus é a única esperança de salvação de sua alma.